E aí, pessoal? Oi, oi, gente! Eita, hoje a gente comemora uma coisa muito importante, a Uhum. nossa igreja. E quer saber quem foi essas pessoas importantes para ela? É só vir com a gente que você vai saber. Bom dia! Bom dia, amados! E aí, galera, domingão. E hoje é um domingão hiper, super, ultra especial. É isso aí, se a gente está aqui hoje é porque nós temos uma igreja, É isso né? aí. E essa igreja hoje está em festa porque é a solenidade onde a gente comemora São Pedro e São Paulo, que foram essas pessoas, essa personificação da missão missionária que Jesus instituiu a eles, né? Para É, quê? Para que ser igreja, né? Fundar a nossa igreja católica, né? Jesus foi um cara muito esperto. Ele foi um carinha malandro, malandro, Jesus Cristo. Porque ele falou o seguinte: bom, eu preciso continuar, dar continuidade à minha missão. Então eu preciso instituir uma igreja para isso. Aí ele olhou assim e falou: é Pedro. É Pedro. Não tem jeito, não consigo pensar em outra pessoa senão Pedro. E aí ele chama: Pedro, olha só, tu vai levar minha igreja, hein? Tu se cuida, brother. Tu fica na linha aí, tu vai ser o cara, vai ser o nosso primeiro papa. Aí ele falou assim: mas espera, cara, essa missão vai ser dura. Essa missão vai ser dura, vai ficar pesado para Pedro. Aí ele olhou pro lado assim, quem tava do lado de Pedro? Paulo. Aí ele falou: Paulo, olha só, tu vai segurar as pontas com Pedro para mim. E aí foi, meu amigo. Nesse exato momento, Jesus Cristo institui a Santa Igreja Católica. E hoje o Evangelho fala sobre Sobre isso. isso, Ele que quase ia é... esquecendo, né? Não. Que é Mateus 16, versículos de 13 a 19. A gente vai destacar o versículo 18, que diz o seguinte: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Né? Então o Evangelho Ponto. Ponto. Ou seja, aí Jesus Cristo, ele dá aquele... Sabe quando ele assina assim e fala assim: ó, o inferno não tem mais poder, acabou aqui. Então é isso que a gente vive falando aqui, que eu vivo falando pra gente, pra vocês aí, né? Que a gente dá poder pro demônio, a gente dá poder pro mal, a gente dá poder. Que não deveria dar, porque ele não tem poder nenhum. Nenhum, zero. Não, o demônio não tem poder, a não ser que você dê. E aí Jesus confirma isso nesse evangelho. Tanto confirma que ele dá São Pedro, a gente dá Pedro e Paulo, para poder fazer essa missão evangelizadora. Pedro sendo essa pedra angular, né, essa pedra escolhida por Jesus para a fundação da igreja, ser o nosso primeiro Papa. Isso. Né, que hoje ele é muito bem representado pelo nosso Papa Francisco. É quem nos conduz aí com tanta sabedoria e unção do Espírito. Né? E a gente tem Paulo, né, que é um mártir, né? É um cara que sofreu demais. Ele trata dessa missão evangelizadora, de levar o evangelho, de anunciar Jesus a todas as criaturas. Então Jesus, ele quis duas pessoas, assim como ele quer vocês, é isso aí. Assim como ele quer a gente, porque a nossa igreja é feita de pessoas que são frágeis, que são incapazes, que são... Imagina, Jesus escolhia as pessoas que a gente, hoje, na nossa humanidade, quando a gente vê, a gente fala: cara, esse povo aí não tem futuro não. Mas Jesus sabe quem são aquelas pessoas que vão ter essa missão evangelizadora. Vai ter esse carisma de sair para poder levar o nome de Jesus. E é difícil, né? Por isso que hoje a nossa igreja está em festa, porque se não fossem duas pessoas tão ungidas e guiadas pelo Espírito, né? Hoje a gente não teria essa comunidade de amor que é a nossa igreja católica. Mas aí, Gustavo e Thalita, qual era o papel exatamente de Pedro e de Paulo, né? Eu acho que Jesus pensou nisso, pensou mesmo, tá? Então é o seguinte, imagine o seguinte: Pedro, hoje representado pelo Papa Francisco, é o pai da igreja. Ele é o cara que gerencia ali, tá ali na igreja e tal, não sei o quê.
E Paulo foi o cara que saía para poder expandir a igreja. É o cara evangelizador, entendeu? É o cara que ia para cima, que contava, que testemunhava. E ele, hoje, quem são os representantes de Paulo? Somos nós. Nós que temos a missão de evangelizar, nós que temos a missão de ir atrás do nosso próximo e resgatar ele pra gente. Entendeu? Então a nossa missão hoje, como cristãos, é fazer o papel que Paulo fez naquela época. É ir pra cima, sabe? Ir pra porrada. Vamos pra batalha? Vamos pra cima? Vamos trazer nossos irmãos que estavam aí desgarrados? Então a gente vai lá e vai trazer essa galera pra quê? Pra dentro da igreja, pra Pedro, sabe? Pra Pedro falar assim, vem pra cá, aqui é a tua casa. Né? Vocês estando aqui comigo e com o Paulo, vocês estão com Jesus também. Então é mais ou menos isso o papel dos dois. E é tão lindo ver esse cuidado que Jesus teve na escolha, né? Porque Paulo foi preso, Paulo esteve num cárcere, onde ele seria julgado por Herodes. Então, assim, ele não titubeou, né? Ele fala, eu combati o bom combate. E isso é o que nós cristãos hoje temos que fazer. É que eu falei, combater o bom combate. Isso aí. Ele, na prisão, Deus, o anjo do Senhor aparece e o solta, o livrando de todo aquele cativeiro, né? Imagina, pela fé da igreja que se colocava em oração. Isso. Quando uma igreja se une, se fortalece em oração, olha o poder que tem dos grilheiros, das cadeias serem quebrados, né? Para que ele possa sair e de fato corresponder àquilo que Deus quis para ele. Paulo achava que estava vivendo um sonho enquanto estava sendo liberto pelo anjo do Senhor, mas depois ele falou assim, não, foi uma errei tudo. Foi uma força que veio porque Nossa Senhora, os outros apóstolos estavam em oração. Isso aí. Né? Isso A aí. igreja se colocou em oração para tirar ele daquele lugar onde ele estava, porque ele era importante para a igreja. Dica, temos um filme da Netflix que conta justamente essa história que a Thalita está falando. Que é Paulo, o apóstolo, né? É esse o nome do filme? Né? Assistam. E é exatamente isso. Ele fala que o poder da oração na vida dele foi o transformador. Então ele é essa pessoa que personifica, né, essa vontade de Deus, que nada é impossível aos olhos de Deus. Ele pode muito bem converter uma pessoa que perseguia cristãos, né? Que Paulo foi essa pessoa que perseguia cristãos, que não era digno de como é que eu posso falar? Que não era digno na nossos olhos humanos, né? Ele não seria digno de corresponder o que Deus, o que Jesus quer para cada um de nós. Bom, um cara que persegue cristão, que mata, que botava fogo nos cristãos, ele empalava os cristãos assim, botavam nas ruas e tocava fogo para iluminar as ruas. Olha que doideira. E o poder de Deus, de Jesus, é tão grande que converte uma criatura dessa. E hoje nossa igreja está em festa porque ele nos representa. Isso aí. Porque a gente sabe que o poder da oração e o poder da igreja, quando você se coloca em disposição por aquela alma, ela tem salvação. Tem fácil. E é por isso que a gente comemora isso hoje, porque todos nós, quando nós colocamos o nosso joelho no chão e a gente pede em oração pelo nosso irmão ou por qualquer outra pessoa que esteja passando por alguma situação, seja as diversas que a gente vive, não é? O poder da nossa oração é tão grande que a gente consegue trazer, arrebanhar, mudar o pensamento daquela pessoa, né? E hoje nós temos esse representante que passou por tudo isso e falou, igual Nossa Senhora falou, eis-me aqui, eu vou para ele. E Pedro, teve um cara mais, igual o Gustavo fala, teve um cara que mais deu mole nas coisas que Jesus perguntava para ele. O cara que mais deu ruim, foi o cara mais vacilão de todos. Lembra da historinha? Você me negará 3 vezes antes do galo cantar? Pedro, tu me amas? Te amo. Mas por que você vai me negar então, meu amigo? E ele negou, cara. E aí falou, não é você o cara que anda com Jesus Cristo?
Não é você lá, o cara que fica lá do ladinho dele, e ele fala, não, e aquela galera nervosa, e ele lá com medo, morrendo de medo, né, crucificando Jesus, batendo em Jesus, não sei o que, fazendo aquela zona toda, e aí de novo perguntaram, é você sim, é você, ele, não sei quem é esse cara, né, e aí na terceira vez que ele falou, não é o Galo cantor. Aí foi a hora que ele falou, aí não, na verdade Jesus inclusive olhou pra ele. Você imagina Jesus, cara, tava todo ferrado. Ele, aquela galera batendo nele, ele ainda levantou o olho e viu Pedro lá no finalzinho assim, ó. Aí ele falou, é agora, amigo. E aí ele negou a terceira, o Galo cantou, meu amigo, aí acabou pra Pedro. Aí Pedro falou assim, agora já era pra mim, agora não tem mais jeito, né? Aconteceu o que Jesus falou, pra variar. E aí Pedro entrou numa depressão, rapaz, deu um problema pra Pedro. Só que Jesus, misericordiosamente, como nós já sabemos, e sabendo da força de Pedro, ali foi um momento de fraqueza, por quê? Porque ele é humano. E no evangelho de hoje, Jesus pergunta, né, aos discípulos o que dizem que eu sou. Isso. Né? E ao responder, Pedro fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, apesar de ter vacilado, nesses momentos, né, que a gente conta que Pedro nega, que Pedro fica chateado com Jesus, porque Jesus pergunta 3 vezes se Pedro ama ele, e no final ele fala assim, o Senhor sabe que eu te amo, né? Pedro vem agora falar que ele sim, ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo, né? E a gente vê Jesus, né, corresponder a esse amor que Pedro fala nesse momento, falando assim, feliz és tu, né? Feliz és tu que acreditou, que sabe que eu sou Deus Filho, mas porque ninguém precisou te falar. O Espírito de Deus repousou sobre ele e ele tinha essa certeza na vida dele. E é essa certeza que a gente tem que nos é guiada hoje, que nos é dirigida hoje através do Papa Francisco. Porque Jesus sabia que Pedro tem uma ligação direta com o pai dele. Pedro tem uma ligação direta com meu pai. E aí é por isso, exatamente por isso, que ele deu essa missão de Pedro instituir a Igreja de Jesus Cristo. Então hoje a gente está muito feliz, porque nós temos 2 pessoas, 2 seres humanos, assim como eu e vocês, como Gustavo, que nos foi revelado a graça de servir a Deus, né, a Jesus, que nos coloca hoje em missão, né, para fazer com que nossa igreja seja difundida, né, e que a gente peça as graças e a intercessão de São Pedro e São Paulo para que a gente consiga viver essa comunidade de amor que é a nossa igreja. Exatamente. E agora só um detalhezinho para a gente finalizar esse vídeo. Para todos os nossos irmãos cristãos que hoje seguem outra religião, parabéns para vocês também, meus irmãos. Parabéns, porque a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Então, se é de Cristo e vocês são cristãos, vocês também estão em festa. Parabéns para todos nós. Isso mesmo. Né? Gente, vejam Pedro e Paulo como pessoas altamente incapazes, porém capacitadas por aquele que transforma as nossas vidas. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Parabéns, Igreja Católica. Parabéns, nossa igreja amada. A gente ama vocês. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia!